Olá, para você que já tem imóvel, você já se pegou pensando na seguinte situação, em pegar e vender o seu imóvel e investir tudo em fundos, né? Isso rentabilizaria mais do que o seu imóvel rentabiliza, né? E a outra pergunta é para quem está buscando imóvel para comprar, né? Você já pensou se você comprar um imóvel e alugar ele versus você pegar esse mesmo dinheiro e investir em FIIs, né? Quais são os prós e contras? O que você teria de rentabilidade no final? Então, esse vídeo de hoje, ele se propõe a fazer uma análise um pouco mais detalhista desse tema. Eu vou fechar a tela aqui, a gente vai mergulhar no tema, pessoal. Então, vamos juntos, tá? O que a gente vai olhar aqui nessa análise de imóvel sempre, né? Então, ao lado esquerdo, o que a gente espera quando a gente tem um imóvel? O imóvel tem uma valorização anual. A gente espera que essa valorização do imóvel, no mínimo, seja igual ou maior que o IPCA, não é verdade? Então, do lado esquerdo, a gente tem o IPCA. Do lado direito, a gente teria o equivalente a um spread, ou seja, um IPCA a mais que a gente tem nos fundos imobiliários. Qual que é esse spread? Esse spread seria o aluguel, né? Você deixar o teu fundo alugado, né? Então, a grande pergunta, a grande proposição desse vídeo, o grande desafio desse vídeo é a gente analisar junto se esse binômio aqui, valorização do imóvel, IPCA, mais o spread do aluguel limpo, hoje ele está de fato valendo a pena na região do país em que você vive? Então é isso que a gente vai ver com muito mais detalhe nesse vídeo. Então vamos começar o nosso estudo aqui. Primeiro, a gente vai olhar esse lado aqui, o lado da valorização do imóvel. Então vamos mergulhar aonde? Eu trouxe aqui uma série de relatórios bastante elaborados e a gente vai fazer um exercício junto. Então, qual que é esse exercício? A gente vai pegar aqui, na verdade, os ciclos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês como que vem se comportando o preço dos imóveis médio no Brasil. Vamos se basear como? Na tabela FIP-ZAP, né? Então, perceba, a tabela FIP-ZAP, se você tinha um imóvel de 2008 a 2015, você teve uma valorização média muito mais alta do que o CDI, né? Você teve quase o dobro que o CDI nesse período aqui. Perceba que até 2015 os imóveis realmente se mostravam ótimos investimentos, né? Logicamente, essa é a média de todos os imóveis do Brasil, né, relativo a preço de venda. A gente tem ilhas de prosperidade, né, em algumas cidades e regiões, onde a gente vai ver que a valorização é muito mais intensa. Então, não entenda isso como uma regra geral. A gente vai descendo detalhe aqui na sequência. Mas perceba aqui, ó, essa janela aqui, ó, isso que eu queria explorar junto com vocês. Quem tinha imóvel aqui entre esse período aqui do governo Dilma lá, aquela crise de 2015, né, basicamente, onde a gente entrou em crise no país, né, o setor imobiliário também, perceba que os imóveis, durante 5 anos, de 2015 até 2019, andaram totalmente de lado, ou seja, não teve valorização praticamente nenhuma nesse período aqui. E recentemente, no pós-pandemia, né, também puxado pela maior busca das pessoas em home office, enfim, e trabalhos afins, você começa a ter uma valorização do preço dos imóveis aqui novamente, mas uma coisa, assim, ainda bastante singela, né? Perceba que a curva de valorização que a gente tinha até 2015 não se repetiu mais. Então, isso é um fato bastante importante. Dentro do ciclo imobiliário, aonde que nós estaríamos? Então, vamos lá, fase número 2, que é essa subida aqui, ó, expansão, novas construções, a vacância baixando, o mercado pungente, né, no setor imobiliário, residencial, tá? A fase número 3, o excesso de demanda, onde já começa a curva a virar para baixo, aumento na vacância, novas construções. E a fase número 4 é onde a gente entra em recessão, aumento na vacância e queda no crescimento. Qual fase vocês acham que a gente está no mercado brasileiro hoje? Então, isso que eu queria trazer para vocês com bastante detalhe, a gente vai conseguir enxergar esses 4 ciclos no nosso mercado. Então, por essa análise do gráfico da tabela FIP-ZAP, perceba os 4 momentos aqui dentro. Primeiro, o momento de expansão que a gente teve entre lá dos idos de 2005, né, 2008, até 2012, uma certa bolha até imobiliária, né, uma expansão aqui no valor dos imóveis, né? Onde teve muita valorização. Quem comprou imóvel aqui e vendeu ganhou muito dinheiro. A partir daí, a partir de 2012, já começou a ser percebido um excesso de demanda, onde essa curva aqui, né, a curva do valor dos imóveis, ela começa a baixar, da valorização média ano a ano dos imóveis. Você tem o quê? Você tem o excesso de demanda, a gente já estava aqui na fase de declínio. Ao chegar a 2015,
por um excesso de oferta, descasamento de demanda e oferta, um excesso de imóveis no mercado e também um baixo poder de propriedade de compra de imóveis que se passou a partir do ano de 2015, com a crise de 16 e os anos subsequentes, perceba que o imóvel não valorizou nada, linha verde, abaixo do IPCA, que é essa linha pontilhada vermelha, durante 5 anos. Então, para quem tinha imóvel nesse período, 5 anos, a gente, na verdade, amargou aqui um prejuízo, uma falta de rentabilidade. Se a gente tivesse investido no IPCA mais alguma coisa, certamente teria ganhado muito mais. E agora, esse momento recente que a gente passa no pós-pandemia, ele é um momento de crescimento da ordem de 5% ao ano. Né? Esse é quantos imóveis vêm se valorizando, em média, no Brasil, desde 2021. Eles vêm se valorizando 5% ao ano. Isso é bom ou é ruim? A gente não percebe uma crescente nessa curva. Então, o que é isso? É uma recuperação ou é uma estagnação? Em qual momento do ciclo imobiliário a gente está? Perceba que é um momento que não é animador como aquele momento que a gente teve no passado. Lembrando que esse momento de expansão no passado foi muito puxado pelo boom das commodities, pelo crescimento do PIB da China, enfim, muita coisa rolando a nível global que ajudou o PIB Brasil a crescer, consequentemente o setor imobiliário. Né? Isso vai se repetir. No presente momento, não temos sinais de que isso irá se repetir. Então a realidade é dura, mas o que a gente tem aqui é um cenário de uma certa estagnação, um crescimento leve na média global. Entendido? Mas não adianta para a gente olhar média global. Aqui, nesse caso, a gente tem que olhar a sua cidade, né? Como que está o mercado imobiliário na sua cidade? Como é que está a valorização na sua cidade? Está ganhando do IPCA ou não está? Então, esse é o ponto-chave para a gente tratar aqui. Para isso, eu gostaria de mergulhar com vocês aqui nessa tabela comparativa, onde tem as principais capitais. Eu percebo que aqui o público, aqui o pessoal aqui do canal, tem muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, outras cidades também, mas essas são as principais, né? Das pessoas que assistem o canal. Então, eu coloquei aqui, de fato, as principais capitais para vocês avaliarem. Então, veja, se a gente pegar São Paulo, né, que é uma coisa aqui mais conhecida, onde tem mais gente, veja esse crescimento estrondoso que a gente teve lá de 2009 até 2014. Teve anos que chegou a crescer 27% o preço dos imóveis, né, em 2011, né? Mas isso veio resfriando, entramos na crise de 2015 até 2021. Esses números foram sempre abaixo do IPCA, perceba, o IPCA aqui muito mais alto, o IPCA ganhando. O IPCA está na primeira linha, tá? Então perceba que o IPCA, por exemplo, 2015 a 2021, extremamente mais alto do que o preço dos imóveis em São Paulo, né? Isso é uma constatação. E agora, beleza, como é que está em 2023? Esse que é o foco. Média dos imóveis no Brasil está com um ganho, uma valorização de 5,24, né? Dos últimos 12 meses. Já o IPCA está com 4,79. Então, a gente pode analisar, estamos ganhando um pouquinho do IPCA, mas isso é em todas as capitais? Não. Por exemplo, aqui São Paulo, que é a primeira, estamos vendo 4,89. Rio de Janeiro, crescimento muito singelo, 1,40. Belo Horizonte já está crescendo mais, 7,64. E assim por diante. O destaque aqui para Curitiba, né, 7,30. A gente tem também Florianópolis, uma cidade que está crescendo bastante também. Então, assim, a gente percebe, de fato, algumas cidades crescendo acima do IPCA, outras cidades na média do IPCA e outras abaixo, né? Eu tenho também aqui, pessoal, não vai dar tempo nesse vídeo, mas a gente pode começar a fazer vídeos específicos, né? Aqui tem cidade a cidade, por exemplo, São Paulo, né? Aqui tem a valorização que eu mostrei para vocês e quais foram os bairros que mais se valorizaram nos últimos 12 meses. Por exemplo, Pinheiros, 8,1% de valorização dos imóveis na região. Já outros bairros, você tem lá Vila Andrade com 4,5%, Santana 3,4%. Então, logicamente, tem ilhas onde tem maior procura pelos imóveis, esses imóveis estão se valorizando mais. Mas voltando no raciocínio final, qual que é o raciocínio nosso desse ponto aí? O raciocínio nosso é o seguinte, voltando na nossa conta aqui, inicial, que é essa conta aqui. Então, é sempre um binômio, o seu ganho vai ser um binômio, valorização do imóvel, mais o spread do aluguel que você vai ganhar, que é referente ao dividend yield dos aluguéis que você vai ganhar. E quanto que está pagando o yield dos aluguéis? Bom, aqui estamos, o último ano mais atualizado, últimos 12 meses. São Paulo pagou um dividend yield de 5,7%, né? Aqui tem, por exemplo, Fortaleza, 4,5%, Curitiba, 4,5%. Então, seu imóvel,
né? Um imóvel está rendendo 4,5% de dividend yield ao ano, né? Então, esse é o rental yield, basicamente. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar esse yield dos aluguéis aqui e a gente vai montar esse binômio para ver se está valendo a pena ou não. Vamos trabalhar com o quê? Com os dados da média Brasil. Então, como que valorizou a média Brasil nos últimos 12 meses? Valorizou em 5,2%, como a gente viu juntos aqui. Dentro dessa valorização, você tem que saber que essa valorização não é pura, né? A gente tem que pagar o IPTU, peguei uma média do IPTU para as capitais aqui, apliquei sobre esse 5,2, veja, já virou 4,4. Tá, mas e aí, se você for vender o imóvel, aí você tem que pagar os 15% sobre o ganho de capital, a gente sabe disso. Então, esse 5,2, ele se tornaria 3,7. Perceba, tem que pensar nisso, né, quando a gente investe em imóveis, né? Mas vamos dizer que não vai vender o imóvel, né? Vai ficar com ele. Vamos fazer um hold do imóvel aqui. Então, a gente trabalharia com esse 4,4, que é o seu valor descontado do IPTU, tá? Valorização do imóvel. Mais o aluguel, então, isso ganhou ou perdeu do IPCA? Ah, deu 4,4. Já perdeu do IPCA no período. A valorização média dos imóveis nos últimos 12 meses. Mas e o aluguel, que seria o equivalente ao spread? Ganhou ou perdeu? Né? Então, a gente pegou o yield do IPCA, que é o yield do aluguel, que é o aluguel médio referente ao valor do imóvel. Né? Por exemplo, um imóvel paga 5,6% ao ano referente ao valor dele. Então, é isso que a gente tem aqui. Um imóvel de 100 mil reais pagaria 5.600 por ano, basicamente isso aqui. Só que você tem que, lembre-se, você tem que pagar o governo, né? Na verdade, o governo não sobrevive sozinho, né? Ele precisa roubar o seu dinheiro aqui. Então ele vai dar a roubadinha dele. A roubada é na tabela lá, onde tem progressivo, entre 22%, mas na maioria das situações a gente vai cair entre 22% e 27% de imposto de renda. Então, descontando esse imposto de renda sobre o aluguel que você ganhou, você teria líquido apenas 4,6%. Então, quanto que daria o seu imóvel na média Brasil por ano, no último ano, valorização do imóvel 4,4, né, que a gente está vendo aqui, mais o aluguel 4,6, descontado imposto de renda, você chegaria, na melhor situação, a 9% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Então, essa é a rentabilização do imóvel que a gente estaria tendo. Bom, se eu investisse num produto similar, num fundo imobiliário, eu deveria buscar um fundo que está pagando 9%, logicamente, nos últimos 12 meses. Né? É fácil encontrar um produto assim? Vamos lá. Comparei quais fundos aqui equivalentes, fundos de equity, ou seja, ao invés de comprar um imóvel, a gente investe num fundo, por exemplo, de estrutura de tijolos. Né? Esse fundo é um fundo de equity, você participa de uma comunhão de cotistas, onde você efetivamente é dono dos imóveis. Né? Então, esses imóveis têm valorização também, maior que a inflação normalmente, e eles vão te pagar um yield referente ao aluguel. Só que esse composto, quando você escolhe uma cesta de bons fundos, ele é muito mais alto do que os 9%. Então, veja, pegando alguns exemplos de fundo aqui, né, pessoal? Não precisa ir muito longe, né? Mas olha só, o TRXF, 16,3%, né? Quase praticamente que. Ó, o PVBI, 18%, o dobro praticamente de ganho nos últimos 12 meses em relação ao yield que você teria com o imóvel próprio, com a valorização do seu imóvel. Né? Então perceba, olha só quanto fundo, a LZR, todos eles para cima aqui, basicamente bateram muito de longe os 9% que o imóvel teria nos entregue nesse período, né? Mas, então, a escolha para esse momento aqui, logicamente, a gente estaria com mais rentabilidade aportando nesses fundos aqui, né? Mas a escolha não é tão simples assim, depende muito de cada cidade onde você está, né? Então a gente percebe que todo mundo sofreu, o Brasil inteiro sofreu entre 2015 e 2021, mas existem algumas ilhas de prosperidade, como a gente viu aqui, a situação de Curitiba, por exemplo, né? Curitiba, vejam, a gente tem bairros aqui com 16, 17% de valorização. Olha o SIC, né? Eu posso falar de Curitiba porque eu sou natural aí de Curitiba, né? Pessoal, um abraço aí pro pessoal de Curitiba. O bairro do Portão, 11,5% de valorização. Cidade Industrial, 16,8%. E assim por diante. Então, depende do bairro que você está alocado, sim, você está rentabilizando até mais do que esses fundos aqui, né? Depende aonde você investiu no seu imóvel aqui. Mas a avaliação global, gente, é sempre essa, a gente ter a noção, por exemplo, o ideal é você ter uma avaliação do seu imóvel, do preço dele atualizado. Pede para a imobiliária fazer uma avaliação de tempos em tempos,
você ter noção de quanto está valendo seu imóvel, você faz a conta da diferença pelo que você comprou e vê qual que está sendo sua valorização anual, se isso está valendo a pena, se está batendo o fundo imobiliário ou não, né? Adicionando sempre o composto spread, que é o composto aluguel. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Grande abraço a todos, até o